Palavra do Senhor, dando continuidade a essa terceira quinta-feira da série Milênio, o milênio numa perspectiva doutrinária. Tudo que você precisa ouvir sobre o tema milênio, você vai ouvir, começou já a ouvir. Hoje chegamos na metade desta série, desse assunto, dessa temática chamada milênio. Ainda temos, após o dia de hoje, mais duas quintas, mais dois encontros, e hoje eu quero falar especificamente de um dos temas importantes do milênio, que é o milênio na visão pré-milenista dispensacionalista. Sem dúvida que a visão pré-milenista dispensacionalista valoriza a fundo textos da palavra de Deus, onde figuras como essa que você vê agora descrevem veementemente aquilo que prefigura, ensina a visão pré-milenista dispensacionalista. O texto para nossa meditação é Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, diz assim o texto sagrado: Então vi descer do céu uma visão, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta terceira quinta-feira, por esse terceiro encontro da série Milênio numa perspectiva doutrinária. Falamos na abertura dessa série sobre o Apocalipse 20, o único texto sagrado que revela na íntegra um reino de 1000 anos. Em seguida falamos da teoria mais antiga, o pré-milenismo histórico, que sem dúvida privilegia o reino literal de 1000 anos, e que agora queremos consolidar o assunto do milênio literal com este tema, a visão pré-milenista dispensacionalista. Obrigado, Senhor, ilumina o nosso coração e abre o entendimento dos teus filhos, para que eles possam entender a tua palavra. Amém e amém. Meus queridos irmãos, antes de mais nada eu quero falar que estamos aí às portas de mais um lançamento, um livro que sem dúvida vai enriquecer bastante a sua mente, o seu coração, a sua fé. O livro que vamos estar lançando em breve, O que acontecerá no último dia, decodificando a escatologia dos apóstolos e profetas. Sem dúvida que é uma obra que foi escrita com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, com muito empenho para unificar a profecia do Antigo Testamento ao seu cumprimento no Novo Testamento. Então em breve vamos ter aí uma preciosa obra, um livro que vai ser uma ferramenta teológica para muitas pessoas. O que acontecerá no último dia? Enquanto não chega, vamos lá, vamos ministrar o versículo 3 de Apocalipse 20, seguindo a visão de João. O diabo é amarrado, é aprisionado, e o versículo 3 diz que o anjo lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até, preposição de tempo, né? Até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que essa visão descreve? Essa visão descreve, segundo a visão pré-milenista, seja ela o histórico ou o dispensacionalista, como estamos falando agora, acredita que o aprisionamento de Satanás é algo que se dá no futuro, lá no futuro bem distante, no mesmo período em que se encontra, em que acontece na terra
o milênio literal. Então, o milênio acontece lá no futuro, 1000 anos literalmente, e é nesse mesmo período, segundo a visão pré-milenista, tanto o histórico como agora o dispensacionalista, defendem essa ideia, defendem essa teoria. Algo que merece a nossa consideração também, versículo 4, na visão de João: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Aí eu fico pensando, ele viu tronos e pessoas que foram dadas autoridade para sentar nesses tronos e julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Ele viu mártires, ele viu pessoas que foram decapitadas, que perderam a sua vida por amor à palavra de Deus. Então aqui nós temos visto, nessa visão, almas dos decapitados com autoridade de julgar perante ao trono de Deus. É uma visão extremamente espiritual, é uma visão extremamente radicalmente celestializada. Ainda no versículo 4, a visão segue dizendo: quem são estes? Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A visão pré-milenista defende a ideia de que esses vão ressuscitar para serem introduzidos vivos dentro da terra para viver o milênio literal. Isto é, nesse período nós vemos aí que o anticristo, antes de inaugurar o milênio, no período tribulacional, o anticristo implantará a marca da besta na grande tribulação, que a Bíblia descreve como 666. A gente gosta de falar assim, 666, não, é 666, a marca da besta, que muitos acreditam ser um chip que será implantado na mão das pessoas, que eu particularmente não creio nessa possibilidade, nem de brincadeira, quanto mais falando sério. Mas enfim, o assunto hoje não é esse. Mas se você analisar o Apocalipse 20, a palavra 1000 anos, não existe a palavra milênio no texto. Milênio é o coletivo de 1000 anos, amém? Já expliquei sobre isso para vocês. E nós encontramos essa expressão 6 vezes, usando a numerologia bíblica. O número 6 representa o número do homem. Então é um reino extremamente humano, governado por Cristo, sim, mas o cenário milenar é de homens, almas que foram dadas autoridade, poder para sentar no trono, ou nos tronos para julgar. Por isso nós encontramos a palavra 1000 anos 6 vezes, versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Apocalipse 20. No versículo 2, por exemplo, o que é que nós vemos? Satanás é amarrado por 1000 anos. No versículo 3, nós vemos que a prisão do diabo, ela acontece até acabar os 1000 anos. No versículo 4, nós vemos os degolados reinando com Cristo por mil anos. No versículo 5, nós vemos os outros mortos reviveram após os 1000 anos. No versículo 6, vemos pessoas reinando com Deus e com Cristo por 1000 anos. E o versículo 7, Satanás será solto após os 1000 anos. Queridos, nada mais, nada menos do que esse texto que eu e você temos em mãos, serve como base fundamental, absoluta, basilar, para discorrer a doutrina de 1000 anos. E é isso que faz o pré-milenismo histórico, como eu falei semana passada, como também faz o que hoje eu estou falando, o pré-milenismo dispensacionalista. Uma pergunta importante: o que é o pré-milenismo dispensacionalista? É a teoria que Jesus ressuscita, já ressuscitou há 2000 anos atrás, foi assunto aos céus, Lucas capítulo 24,
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele ascendeu aos céus, voltou para o Pai. Essa teoria ensina a visão pré-milenista dispensacionalista, que Jesus vem uma vez em secreto antes da grande tribulação. Aí depois que encerra a grande tribulação, ele vem novamente por uma segunda vez, antes do milênio. Então o que é o pré-milenismo dispensacionalista? Diferentemente do pré-milenismo histórico, eu falei sobre isso semana passada, que Jesus vem uma vez, mas não antes da grande tribulação. A grande tribulação vem primeiro, e Jesus vem só após a grande tribulação, para implantar o milênio na terra. O pré-milenismo dispensacionalista defende que Jesus vem em duas fases. A primeira em secreto para buscar a igreja, e em segundo lugar para restaurar Israel e os restantes que sobrarem da terra, que não receberão a marca da besta e terão uma outra oportunidade, uma repescagem, uma segunda chance de se redimir e herdar o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dispensacionalismo, queridos, é uma teoria bem recente na história da igreja. Ela surgiu apenas no século XIX. Então, é uma teoria que dura apenas 200 anos sobre a terra. É claro que se você estudar a fundo, você vai ver que muitos teólogos ao longo dos séculos falaram de dispensacionalismo. Aliás, de dispensações, mas não com a formatação que o dispensacionalismo do século XIX trouxe, que defende a ideia da pré-ira ou pré-tribulacionismo. Você está vendo essas figuras aí, esses gráficos, esses mapas mentais? Todos eles foi eu que criei. Todas essas imagens foi eu que criei, juntei tudinho, passo a passo. Tem umas 40 dessas no livro, isso aí que tudo eu tirei do meu livro, tá? Então, o dispensacionalismo, não são as 7 dispensações, elas seguem essa linha. A dispensação da inocência, né? O homem antes do pecado. Aí veio o pecado do mundo, aí entrou no estado de consciência, o homem agora é consciente do pecado. Depois entra o período do governo humano. Depois vem o período patriarcal, né? A época dos patriarcas, e em seguida a lei. E com a lei, né? Nenhuma dessas dispensações o homem funciona. É como se Deus escolhesse fases, né? Períodos, dispensações, para lidar de forma diferenciada do homem, com o homem. Contudo, privilegiando que, independente das dispensações, não há outro meio senão ser salvo única e exclusivamente por Jesus Cristo. Então vem a lei, depois da lei, a graça, que é o período que nós estamos. E aí, esse período ele se finda, o período da graça, que já dura 2000 anos, segundo o dispensacionalismo, que ele vai ter uma interrupção, ele vai ter, né, um intervalo profético de 7 anos, que segundo o dispensacionalismo é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Faltam 7 semanas, uma semana para cumprir uma semana de 7 anos. Já se cumpriu 69 semanas, falta uma de 7 anos. Pronto, findou as 70 semanas, findaram-se as 70 semanas de Daniel, segundo a teoria dispensacionalista. Aí pula esse intervalo profético, não se conta o período da grande tribulação. E aí vem a última dispensação, que é o milênio sobre a terra. Assim crê, ensina, acredita, prega todo pré-milenista dispensacionalista. Muito bem. Alguns dispensacionalistas icônicos, eles são ícones. Vejam que eu falei semana passada do pré-milenismo histórico. Eu falei de pré-milenistas históricos que nasceram no ano 100. O dispensacionalista mais novo aqui é o John Nelson Darby, que nasceu em 1800 e que morreu com 82 anos. Nasceu em 1800, morreu em 1882. Na verdade, o John Nelson Darby, ele teve a chance de ir
umas 6 ou 7 vezes. Ele saiu da Inglaterra, do Reino Unido, para a América e introduziu a doutrina dispensacionalista, tendo êxito na propagação dessa doutrina ao conhecer Cyrus Scofield. Cyrus Scofield foi o principal responsável para difundir de forma mais veemente o dispensacionalismo no planeta Terra, com a sua Bíblia de estudo. Eu tenho essa Bíblia de estudo Scofield, que difundiu de forma categórica, introduzindo nos seminários, no movimento conservador, a doutrina das 7 dispensações. Um outro dispensacionalista famoso é o Jim White Pentecost, muito famoso no meio pentecostal, com a sua literatura. Eu tenho o manual de escatologia dele, é um livro muito grosso, é um livro fantástico, de um ensino profundo, poderoso, do Jim White Pentecost. Morreu em 2014. Tem alguns vídeos dele no YouTube, pregando sobre escatologia. E o dispensacionalista famoso, mais recente, que ainda encontra-se vivo, é John MacArthur Jr. Eu tenho a Bíblia de John MacArthur, grande teólogo reformado, aquela linha batista fundamentalista, aquela batista regular, viu, Jailton? Esses batistas regulares, eles são calvinistas na soteriologia, porém são dispensacionalistas na escatologia. Lembrando que a diferença de John MacArthur Jr. para os demais que eu citei aí, é que John MacArthur Jr. não era adepto do dispensacionalismo clássico, mais antigo, lá de 1800 e pouco. Porque depois disso veio o dispensacionalismo revisado e, por fim, o progressivo. O dispensacionalista progressivo, ele defende a ideia de que não haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, não haverá um arrebatamento secreto. Na verdade, não haverá arrebatamento nenhum para o dispensacionalista progressivo, porque para ele Jesus não vem antes da tribulação, ele vem antes do milênio. Então, se Jesus vem só antes do milênio, não tem por que ter arrebatamento, porque ele já vem para reinar, então não tem para onde arrebatar, tá bom? Então aí são alguns personagens importantes que fundamentam essa doutrina dispensacionalista no mundo. Pois bem, o dispensacionalismo é uma visão judaico-sionista. Quando eu falo de sionismo, uma expressão que muitos aqui talvez não entendam, sionismo é aquele que privilegia a visão de Sião, que tudo gira em torno de Sião, que Sião é o centro do mundo. Quem já ouviu aquela expressão, Israel é o relógio de Deus? Quem já ouviu essa expressão? Pouquíssimos, né? É uma visão sionista, que nós temos que olhar para Israel, que para saber se Jesus está voltando de fato, nós temos que olhar para ver o que está acontecendo com Israel. É a visão dispensacionalista, é uma visão judaico-sionista. Por exemplo, para o dispensacionalista, o Antigo Testamento tem as profecias, encontra-se no passado, e as profecias são voltadas para quem? Para o Israel étnico, para o Israel lá na Palestina. Nós vivemos agora que período? A era da igreja. Então as profecias do Antigo Testamento não se cumprem na era da igreja, porque a era da igreja é um intervalo, é um hiato na história, é a era presente, é um interlúdio. O que é um interlúdio? É aquilo que divide dois polos, passado e futuro, profecia e cumprimento, Antigo e Novo Testamento. Então nós estamos vivendo, segundo o dispensacionalismo, um interlúdio, ou seja, um intervalo profético entre as profecias do Antigo Testamento que tem que se cumprir em Israel e que vão se cumprir lá no milênio, no Novo Testamento, que está relacionado ao futuro e que terá o seu cumprimento literal. Então há muitas riquezas de detalhe para o cumprimento da visão pré-milenista dispensacionalista.
Qual é a linguagem predominante do pré-milenista dispensacionalista? Radicalmente literalista e futurista. Sempre o dispensacionalista está olhando para o futuro, porque praticamente todas as profecias têm que se cumprir no futuro. A única coisa que tem que se cumprir a qualquer momento para o dispensacionalista é a volta de Jesus. Nem os sinais que antecedem a volta de Cristo, isso não é levado em conta, senão que a iminência, a volta de Jesus a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, pode ser agora, ele pode interromper essa mensagem e voltar a qualquer momento, para que depois disso entre no processo do cumprimento das profecias, onde Deus irá restaurar a Israel, implantar um reino milenar em Jerusalém e governar toda a terra, amarrando Satanás por 1000 anos. Eu estou pregando aqui, querido, sem tecer nenhum juízo de valor. Eu estou ensinando para vocês o que é a visão pré-milenista dispensacionalista, como se fosse um. Agora, detalhe interessante, eu falei na semana passada e endosso aqui a linguagem polissêmica que existe no Apocalipse. Polissêmica vem de polissemia, polis, muitos, semia, significado. E eu entendo a supervalorização da linguagem literal do dispensacionalista, porque o dispensacionalismo, ele surgiu no período cientificista no mundo, entre os séculos 18 e 19, onde o período do cientificismo, o racionalismo foi muito bem elaborado, radicalmente pregado no mundo, filosoficamente falando. Então a alta crítica literária valorizava o escrito literal, e os cristãos dessa época eram extremamente conservadores. Os conservadores, eles eram literais na sua interpretação, diferentemente dos cristãos liberais. Não entenda a questão liberal do século XIX com a teologia liberal de hoje, que está relativizando tudo. Não é isso. Os liberais é aqueles que interpretavam a Bíblia de forma simbólica, figurativa. Então os conservadores, eles evidenciavam, supervalorizavam a interpretação literal do texto. Então textos do tipo as árvores batem palma, as árvores se curvam, textos complicados como esse, eles diziam: não, deixa para lá, não vamos interpretar isso, porque a valorização era literal. Mas nós não podemos desconsiderar que o Apocalipse é um livro de uma linguagem polissêmica, que tem vários e vários significados. Alguns possíveis textos sobre o milênio literal, nós sempre falamos sobre isso. Apocalipse 2, o ensino sobre o reino literal vindouro. Salmo 2:8, as nações e o mundo inteiro sob o governo de um único rei e Senhor. Isaías 35, a descrição da glória do Senhor numa região desértica. Zacarias 8, a descrição do cotidiano da capital do mundo do milênio, isto é, Jerusalém. Isaías 65, 66, a descrição de Jerusalém baseada na paz e na harmonia de Deus. Atos 15, versículo 16 ao 18, a aplicação literal de Amós 9, 11 e 12, no ensino apostólico. Isso porque eu não citei Isaías 11, porque Isaías 11, aquela descrição poética, onde o leão e o cordeiro andarão juntos. Cyrus Scofield foi o primeiro intérprete, o primeiro ministro que traduziu Isaías capítulo 11 como o milênio literal sobre a terra. Então são muitos textos mais que implicam em possíveis conjecturas. Possíveis não, são conjecturas mesmo, suposições de um milênio literal sobre a terra. Ou seja, são fundamentos, são ferramentas bíblicas para defender não apenas o texto isolado de Apocalipse 20, mas todos esses textos que haverá um reino milenar sobre o planeta Terra. Alguns descrevem esse reino não como físico, mas como espiritual. Vejam que os apóstolos de Jesus Cristo, eles tinham essa visão
da restauração de um reino sobre a terra. Não, mesmo não considerando a questão milenar, o período de tempo, mas eles tinham a ideia, a conotação de que haveria uma restauração geopolítica sobre a Jerusalém terrena. Tanto que Atos 6, eles falam aqui assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É nesse tempo, Senhor, que nós estamos aguardando o reino de Israel restaurado. É agora que vai acontecer, Senhor. Eles acreditavam nisso. Contudo, temos que olhar, queridos, e mergulhar para o que a Bíblia fala acerca deste tempo. Acerca do quiliasmo, né? A palavra quilia no grego é 1000 anos. O quiliasmo é a doutrina teológica que defende veementemente o milênio literal sobre a terra. E o que o pré-milenismo dispensacionalista defende? Em primeiro lugar, Jesus vem em secreto para arrebatar sua igreja para o céu. Ele vem agora num abrir e fechar de olhos, arrebata os crentes, leva-os para o céu, para que eles passem lá um período de 7 anos. Depois nós vamos entender por que são 7 anos que temos que passar lá no céu, da visão pré-milenista dispensacionalista. Em seguida, o que acontece na visão pré-milenista dispensacionalista? O anticristo surge e começa a grande tribulação. Como Jesus vem em secreto e arrebata os crentes da terra, o mundo entra em polvorosa, entra um caos total sobre o planeta, todo mundo fica desesperado sobre a terra, porque os crentes sumiram, e aí vai aparecer um grande líder mundial, que vai se apresentar como o grande mestre, o personagem principal, que colocará a ordem em todas as coisas nessa terra. A terceira coisa que acontece é que haverá 7 anos de tribulação e um período de paz e outro de luta, ou seja, a metade desse período, 3 anos e meio, que a gente chama de princípio das dores, é uma falsa paz. O anticristo aparece, né, lá em Jerusalém, se apresenta como Messias, que eles estão clamando até hoje. Ele se apresenta como tal, governa, reina, comanda o mundo todo. Só que na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele se revela. E aí os judeus ficam desesperados, porque entra um período de grande tribulação, como nunca houve, como jamais haverá sobre a terra, segundo alguns textos bíblicos. A quarta coisa que acontece: simultaneamente, enquanto 7 anos o pau está quebrando aqui na terra, acontecerá no céu as bodas do Cordeiro com a igreja. A igreja não passa pelo período de 7 anos de tribulação sobre a terra, porque ela vai estar desfrutando das benesses celestiais com Cristo, lá sentado na glória, durante 7 anos. Acabou os 7 anos de tribulação na terra, acabou os 7 anos de gozo no céu. Aí o que acontece em seguida? Haverá salvação no período da grande tribulação. Sim, pessoas se converterão, pessoas se voltarão para Cristo, pessoas, mesmo no período de tribulação, de dor, de luta, se voltarão para o Senhor, reconciliarão com Deus. Muitos que nunca conheceram Jesus passarão a conhecê-lo pela primeira vez. E a sexta coisa que acontece: Jesus volta novamente. Já é uma segunda vez. Ele veio a primeira, arrebatou os crentes para o céu, para passar 7 anos lá, enquanto que aqui acontece 7 anos de grande tribulação. Acabou os 7 anos de grande tribulação, acabou os 7 anos de bodas do Cordeiro. Aí Jesus volta com todos os santos para salvar a Israel e todos os que não receberam a marca da besta. É uma segunda oportunidade para quem perdeu a primeira. Então vejam, irmãos, que é interessante esse ensino. O ponto 7, depois que ele volta uma segunda vez, lembra que o pré-milenismo histórico ensina que ele vem só uma vez, depois da tribulação, e implanta o milênio.
O dispensacionalismo não, ele vem primeira vez em secreto, antes da grande tribulação, aí vem uma segunda vez para implantar o reino milenar sobre a terra, um reino literal de 1000 anos. Veja que o dispensacionalista, ele privilegia a literalidade dos eventos bíblicos, a literalidade dos textos bíblicos. Oitava coisa que acontece, após o encerramento do milênio, segue o juízo final. Ou seja, o juízo final é onde o Senhor, no seu alto e glorioso trono, reúne todos os homens do planeta, e aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo, o Guiena, a segunda morte. E por fim, a nona coisa que acontece, olhando para nós os salvos, o estado eterno. Para os ímpios, perdição, inferno, lago de fogo. Para nós os salvos, o estado eterno, Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Amém, irmãos? Essa é a base fundamental, elementar, do pré-milenismo dispensacionalista. Quais são os principais fundamentos dessa doutrina? Do dispensacionalismo. Primeira coisa, eles sempre leem o pré-milenista dispensacionalista, ou o dispensacionalista de modo geral, ele sempre lê o Apocalipse com o viés cronológico, ou seja, ele consegue fazer uma subdivisão. Ponto 1, as coisas que eram, está lá no Apocalipse 1, está relacionado ao passado, aconteceu no primeiro século, relacionado à igreja primitiva, e aqui acontece os santos antes do arrebatamento. O ponto 2, a segunda divisão do Apocalipse, é as coisas que estão lá no Apocalipse 2 e 3, a era da igreja sobre a terra, é o tempo presente, é um presente que dura 21 séculos, mas é o presente porque é a era da igreja, é a era da igreja gentílica, século 1 ao 21, e aqui no ponto 2, as coisas que os santos sendo arrebatados, porque o dispensacionalista defende que Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. Aqui é o arrebatamento dos santos. Aí o ponto 3 do Apocalipse, as coisas que virão, está entre o Apocalipse 4 até o Apocalipse 22, ou seja, está relacionado ao futuro. Ali se cumpre, segundo a visão dispensacionalista, a 70ª semana de Daniel para Israel, que é o período da grande tribulação, 7 anos, a última semana, uma semana de 7 anos, e esses 7 anos, segundo eles, são 7 anos de grande tribulação. E aí, o que acontece no final? A grande tribulação, o milênio e a eternidade. O dispensacionalista defende essa teoria do Apocalipse visto nesse viés cronológico, as coisas que eram, que são, que hão de vir, nesse aspecto. Apocalipse 1 eram, Apocalipse 2 e 3 são, e Apocalipse 4 ao 22, as coisas que virão. Uma outra coisa que o dispensacionalista defende é a ideia de duas agendas de Deus. Ele não abre mão disso. Existe uma agenda de Deus para Israel, somente para Israel, e tem que se cumprir na terra, por isso que existe o milênio literal, o reino milenar sobre a terra, que é para Israel, e a agenda de Deus fora de Israel, que é para a igreja, que é uma agenda voltada para o céu. Agora vejam, Israel não desfruta do céu da igreja, mas a igreja tem que desfrutar da terra de Israel. É um ponto a se pensar. Uma outra teoria defendida pelo dispensacionalismo defende a teoria do rapto secreto antes da grande tribulação. Quero deixar um leque aqui para você pensar. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, uma linguagem totalmente rebuscada, profunda. Depois do grego, qual foi a tradução
mais próxima, o latim. E do latim que foram para todas as línguas que temos hoje disponíveis. Vejam que para defender a ideia de um rapto secreto, abriu-se mão do texto original grego para usar uma tradução futura, que surgiu apenas séculos depois, o latim. Considerando também, queridos, que a palavra rapto significa sequestro, significa que quem acredita que haverá um rapto secreto, quem participará desse rapto secreto será sequestrada, contra a sua vontade, porque rapto é isso. Se eu perguntar aqui, quem quer ser raptado aqui? Deus me livre, ninguém quer passar por uma experiência dessa. Quem passou pela experiência de ser assaltado sabe, o receio, o medo. Eu já conversei com pessoas que já foram assaltadas, o receio, o medo de sair à noite, de olhar para um lado para o outro, achar que todo mundo, a qualquer momento, vai assaltar de novo. Então, a palavra rapto, ela tem essa conotação, deve ser muito bem observada. Eu defendo a ideia que não haverá um rapto, haverá uma boda. Nós não participaremos de um sequestro, porque ser sequestrado é ser raptado contra a sua própria vontade. Eu pergunto, você não quer não se encontrar com Jesus? Você quer ser raptado por Ele? Você não quer, mas Ele vai te levar a si mesmo? Não, nós estamos ansiosos, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Haverá uma boda, haverá um casamento, onde Ele é o noivo e nós a sua noiva. Nos encontraremos com vestes ataviadas com justiça perante a face do nosso Deus. Uma outra teoria defendida é a teoria da iminência no arrebatamento da igreja. Por isso que dá a associação do rapto, porque a iminência. Existe a diferença entre iminente e eminente. Eminente é aquilo grande, poderoso. Iminente é aquilo rápido. Eu acredito nas duas coisas. Vai ser rápido, poderoso, porque vai ser segundo a ótica de Deus. Para nós pode até durar. Para nós pode ser até uma eternidade aquele dia. Mas para Deus vai ser como um abrir e fechar de olhos. A doutrina da iminência valoriza o slow motion, a velocidade do evento. Por isso que tem essa teoria, né, de que a pessoa está aqui, aí ela some no abrir e fechar de olhos, aí fica as roupas dela, os sapatos, os objetos, e ela some para não aparecer mais nessa terra. Pelo menos nesse aspecto humano, sem o corpo glorificado. O pré-tribulacionista também defende a ideia da grande tribulação correspondente à última das 70 semanas de Daniel. Já falei sobre isso. Tem que se cumprir a última semana de Daniel, e essa semana só se pode cumprir lá no futuro, quando a igreja não estiver mais na terra, porque não é uma visão para a igreja, é uma visão para Israel, e Israel precisa enfrentar a grande tribulação, e aí no fim das 7 semanas se voltar para Deus. Outro aspecto interessante dessa teoria é que o anticristo será o grande protagonista que dominará o mundo a partir de Jerusalém. Tem que surgir esse homem notável, poderoso, eloquente, cheio de sinais, prodígios e maravilhas. É um falso Cristo que governará o mundo e que todos têm que sujeitar aos seus pés. Alguns dizem que ele já nasceu, que ele está crescendo, ou que ele está em nosso meio, mas ainda não pode se manifestar, porque ele não pode se manifestar antes, segundo o dispensacionalismo. O pré-milenismo histórico não, o anticristo tem que vir primeiro. O dispensacionalista não, Cristo tem que vir primeiro, para o anticristo surgir depois. E por último, Jesus volta à terra no final da tribulação, para implantar o seu reino milenar. O que eu ensinei para vocês? A doutrina
pré-milenista, dispensacionalista. Contudo, queridos, algumas coisas devem ser consideradas aqui. O Craig Blazing, ele disse que a visão da vida eterna afetou a interpretação do milênio. Veja, eu estou falando de um dispensacionalista progressivo. Esse aqui não é um dispensacionalista clássico, que Jesus vem em duas fases, antes da tribulação e depois antes do milênio. Esse aqui é um dispensacionalista progressivo, que Jesus só vem depois da tribulação para implantar o milênio. E o milênio é tão supervalorizado por um pré-milenista que ele chega a afirmar que a visão da vida eterna na Bíblia afetou a interpretação do milênio, como se o milênio fosse mais importante do que a vida eterna. Mas eu pergunto a vocês, quantas vezes Jesus falou do milênio? Quantas vezes Jesus falou da vida eterna? É só você pensar. O Crazy Blaze defendeu essa teoria. Agora, algumas objeções ao milênio literal. Aqui é o contraponto da doutrina de um milênio literal sobre a terra. Esses textos aqui, eles colocam à prova, queridos, um possível milênio sobre a terra pós-volta de Jesus, como por exemplo, 1 Coríntios 15, 23 a 26, aqui diz que na volta de Jesus, haverá o fim de todas as coisas, a palavra aqui é telos, fim, o desfecho. Então, se ele volta e acaba tudo, não tem nenhuma possibilidade de ter um milênio depois da volta dele. O próprio George Eldon Ladd, pré-milenista, eu falei sobre ele semana passada, ele disse que encontra dificuldades para defender a teoria de um milênio literal com base em 1 Coríntios 15, 23 a 26, porque desconstrói todo e qualquer fundamento, qualquer teoria pré-milenista ao ler esse texto. O outro texto também que nos confronta acerca de um futuro milênio literal sobre a terra, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10. Diz que nós estamos esperando a volta de Jesus, ele vem. Quando ele vem, o que acontece? Os ímpios vão sofrer uma repescagem na grande tribulação, e mesmo que não der certo na grande tribulação, vão ter uma chance a mais no milênio? Não, a Bíblia diz que haverá uma eterna perdição dos ímpios. Então significa que não haverá nenhuma esperança para quem perdeu a volta de Jesus. Não tem milênio, tampouco grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, 3, 8, que é a grande discussão de quem vem primeiro. Tem alguém que detém o Espírito, o anticristo, e alguns dizem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. Mas quando Jesus volta, o que acontece? Aí diz que o diabo não vai ser amarrado para depois ser solto por 1000 anos. Aí diz que já é o fim dele. O aniquilamento do homem do pecado, ou seja, o falso profeta, o homem da iniquidade, que aqui pode representar um homem escatológico futuro, um anticristo futuro, como não? O homem da iniquidade aqui pode ser qualquer homem perverso do planeta. Com que base Paulo escreveu 2 Tessalonicenses capítulo 2? Isaías capítulo 11, versículo 4. No dia do Senhor, onde haverá cadáveres mortos, não sobrará nada, e naquele dia o homem da iniquidade será destruído pelo sopro da sua boca. Então significa que não tem mais nada após o dia do Senhor, após a volta gloriosa de Jesus Cristo. Uma outra objeção ao milênio literal sobre a terra. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 8. Bem, se esse texto mostra que haverá o julgamento dos homens, que é no último dia, a ressurreição dos homens, que é no último dia, a volta só pode ser no último dia. Isto é, isso significa que após a volta de Jesus, não pode haver absolutamente mais nada sobre a terra, tampouco um reino milenar. 2 Pedro 3, 10 ao 13 é o melhor texto para desconstruir uma possível teoria de milênio sobre a terra. Eu não sei como é que os pré-milenistas se dão conta de querer interpretar 2 Pedro 3, 10. Eu já vi alguns malabarismos, do tipo, pega metade de um versículo, joga para trás, e a outra metade joga lá para frente. Sendo que um texto literário, seja ele sacro ou não, ele segue uma linhagem lógica.
Todo texto precisa ter coerência e coesão. E 2 Pedro 3, 10 ao 13, deixa bem claro que o dia do Senhor que virá como ladrão de noite, e ele vem, haverá a total destruição do planeta. E esse versículo diz, o 13, de 2 Pedro 3, que nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a promessa que nós aguardamos do céu. Então não estamos aguardando promessa de milênio, estamos aguardando o céu. Apocalipse 6, 12 ao 17, o sexto selo, a volta de Jesus. Aqui diz que o céu é enrolado como livro. Se cumpre aqui a profecia de Isaías 34, onde também haverá cadáveres sobre a terra. Os mortos serão incontáveis. E o céu é enrolado como livro. É o que diz Malaquias capítulo 4. Não sobrará nem raiz e nem ramo para contar a história. E outro texto também que desconstrói qualquer possibilidade de um milênio futuro, de um reino milenar literal, é Apocalipse 16, versículos 19 e 20, onde diz, irmãos, que no derramar das taças da ira de Deus, você tem que ler o Apocalipse 14, o 15 e também o 16 completo. No 16 diz que cidades são destruídas, ilhas são destruídos, montes são removidos, ou seja, não sobra absolutamente nada para contar a história. Então esses textos deixam bem claro, eu estou fazendo uma objeção a uma possível implantação de um reino literal de 1000 anos no futuro sobre a terra, pós volta de Jesus. São objeções. Todas as teorias eu vou apresentar objeções. Contudo, para finalizar, existem alguns aspectos positivos do pré-milenismo dispensacionalista. Primeiro, a valorização do milênio do Apocalipse. Como a maioria da igreja não se interessa por esse assunto, não é a campanha de avivamento, de revelação, de vale da bênção, de corredor do fogo, nada disso, o pastor da revelação. A pessoa não se interessa por isso. Agora, todo pré-milenista, ele supervaloriza isso e o dispensacionalista não é diferente. Outro aspecto positivo do dispensacionalista é que há seriedade escatológica sobre o porvir. Ele não desconsidera, muito pelo contrário, ele valoriza muito, até mais do que qualquer outro tema na Bíblia. Por isso que a gente ouviu a vida toda, todo dispensacionalista dizendo o seguinte: nós estamos esquecendo de pregar sobre a volta de Jesus, é o tema mais importante, estamos pregando sobre isso, sobre aquilo outro, sobre ganhar, sobre fazer isso, sobre evangelizar, sobre cura interior, sobre cura divina, estamos esquecendo de falar da volta. Por quê? Porque ele valoriza radicalmente o futuro. Um outro aspecto positivo, talvez não seria tão positivo assim, mas é a dimensão futura do reino. Deveria ser presente. O dispensacionalista, eu coloquei futuro e presente, por quê? Porque o dispensacionalista progressivo acredita na dimensão presente, como George Elder Led diz que o reino ele é presente, mas também é futuro. O dispensacionalista acredita que o reino vai ser pregado só na grande tribulação para frente, mas ele valoriza a dimensão do reino. Outra coisa, ele reconhece a dificuldade do tempo do fim. Ele é realista. Talvez um pouco pessimista, mas um pessimismo com base no realismo bíblico, onde diz que os dias são maus. E outro aspecto positivo do dispensacionalista é a explicação mais simples do Apocalipse 20, e não os floreios interpretativos apresentados na visão mais figurativa, como eu fiz aqui na primeira mensagem dessa série. Os aspectos negativos do dispensacionalista é que o milênio, queiram ou não, considerem ou não, só tem Apocalipse 20, versículos 1 ao 7 e nenhum texto mais. Outro aspecto negativo é que Jesus jamais ensinou absolutamente nada sobre o tema milênio. Ele não fez essa promessa nem para os seus conterrâneos judeus, tampouco para os seus 12 apóstolos e para a igreja após eles.
Nenhum apóstolo da era cristã também ensinou, pregou sobre o milênio, pelo menos à luz das Escrituras Sagradas, exceto João, uma visão isolada lá no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Outro aspecto negativo do dispensacionalista, a literalidade xiita, radical do texto bíblico. Ou seja, é radical demais, tem que ser interpretado literalmente. Esse é um aspecto negativo. Por exemplo, valoriza muito o texto literal, mas textos do tipo o sermão profético, quando você olhar os sinais na figueira, olhar que o tempo está próximo. Ou seja, usar o texto figurado, associando essa visão para Israel, que vai ser restaurado, e foi em 1947, 48, e aí estamos aí vivendo um período, da iminência de Israel como relógio de Deus, sendo que aquele texto ali nada mais é do que uma verdade da botânica, um conceito, uma realidade biológica, que quando uma árvore começa a florescer, significa que ela vai dar fruto, ela vai carregar fruto para a próxima estação. Da mesma maneira, Jesus estava dizendo que uma árvore, ela se enche de cachos, de ramos, que evidencia os frutos que estão por vir. Os sinais que antecedem a volta de Cristo também denunciam que Cristo irá voltar e haverá o fim do mundo. E um outro ponto negativo é o milênio literal, considerado por muitos teólogos como um tema supérfluo. É uma doutrina secundária e não primária das Escrituras. E por último, o que eu encerro? A dispensação, queridos, a palavra dispensação é economia.